Olá, turminha. Mais uma aula de língua portuguesa. Antes de iniciar a aula, a semana passada eu chamei o nome de alguns alunos, não foram de todos, né? Acho que quase todos. Mas eu não falei o nome de Breno. Breno, você sumiu, rapaz. Tava tão empenhadozinho. Volta a mandar as atividades, tá, Breno? Thales continua, graças a Deus, mandando. Lucas, você sumiu. Bora, volta às atividades, por favor. Quero agradecer a quem entrou em contato comigo, sinal que assistiu a aula, né? Érica apareceu, Milena apareceu, Sofia Carvalho nem sinal de vida, Emanuele também sumiu, né? E outras aí. Raíssa, como sempre, fala comigo, Anne também, né? Renê, essa semana deu uma sumida, né, Renê? Mal falou comigo, mas vamos lá, deixa estar, né? Arthur apareceu, né? Bom, gente, por favor, não deixe de focar. Eduardo Balbino, cadê você? Sumiu mesmo, hein? Bom, eu espero que seu pai não tenha cancelado a matrícula, porque infelizmente alguns estão fazendo isso. Isso não é bom, gente. Não é bom. Não é bom, tá? Mas eu espero que. Vamos lá, vamos focar. Bom, nós vamos estudar a regência nominal. Bom, regência nominal tem que ver nominal, nomes. Quais são os nomes? Substantivo, adjetivo, advérbio. São os nomes, tá? Então, tem a ver a relação existente entre esses nomes, que são substantivo, adjetivo e advérbio, e os termos regidos por ele, ou seja, o complemento, tá? Porque alguns nomes, eles pedem uma preposição após ele, tá? Por exemplo, amor. Quem tem amor, ama a alguém. Amor a, amor de, amor para, amor com. Então, assim, por com, né, também pode ser. Então, algumas palavras, elas pedem uma preposição, certo? Vamos lá. Aí temos aí, vou ler aqui a definição, né, que eu coloquei. Regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por eles. Ou seja, quem é o regente? É eles. Eles vão reger, ou seja, ele é aquele lá que vai orquestrar, né, o regente, né? Então, no caso, ele vai ser o termo regente. E os determinar, no caso, ele determina se seus complementos são acompanhados por preposições, ou seja, a palavra é que determina que preposição tem que vir após ela, tá? Um exemplo, aqui temos, observem, a obediência, a doutrina religiosa divide opiniões. Observe o seguinte: esse aqui tá craseado, estão vendo? Então, por quê? Porque essa palavrinha aqui, ela pediu uma preposição a. Só que doutrina, no caso, obediência a e doutrina, pede um artigo a também. Não sei escrever direito, não. Vamos lá. Então, a mais a, acraseado, tá, gente? Preposição mais artigo. Então, por isso que essa aqui é uma crase, tá?
Então, ó, a obediência à doutrina religiosa divide opiniões, tá? Então, essa palavrinha aqui pediu uma preposição, tá? E essa palavrinha aqui, doutrina, tinha um artigo antes. Então, se formou-se uma crase, tá? Então, essa palavrinha aqui pede preposição a. Aí, no caso aqui, quem é o termo regente? Obediência. E o termo regido? A doutrina. A, aqui, tá? Preposição. Esse A craseado aqui. Então, vamos continuar. Ficamos satisfeitos com o seu desempenho. Observe que satisfeito está pedindo aqui a preposição com. Satisfeito com o quê? Com seu desempenho, tá? Aí, a pobreza está longe de ser eliminada. Observe, longe de, tá? Então, a palavra longe pediu a preposição de, tá? Aí, no caso aí, temos, no caso, ela, essas palavrinhas, quem determina se os seus complementos são acompanhados por preposição, ou seja, os complementos, quem são os complementos? Desempenho, ser eliminada, doutrina. Então, se eles precisam ser acompanhados, no caso, seus complementos são acompanhados de preposição, tá? Vamos lá. Eu botei outro quadro melhor. Aqui. A regência nominal estuda a relação que se estabelece entre o nome, o termo regente, como disse a vocês, ele é quem rege, né? E seus complementos, o termo regido, ou seja, os complementos que são os termos regidos, tá? Vamos lá, aqui é. Percebe-se a necessidade. Vocês lembram? Complemento nominal, né? Necessidade de. Quem necessita, necessita de. Mas só que necessita é um verbo. Necessidade é um substantivo abstrato que vem do verbo necessitar. Então, eu tenho necessidade de algo ou de alguma coisa. Então, observe que a palavra necessidade, ela sempre pede uma preposição. Então, essa preposição aqui foi pedida pelo termo regente. Então, na verdade, no caso, a regência aqui é nominal. Por quê? Porque a palavra necessidade, ela pede a preposição de, certo? Para poder se completar, para complemento, para, no caso, se ligar a seu complemento aqui, tá, gente? Eita, apaguei. Então, continuando, temos aqui, não sou favorável a, observe aí, esta reforma previdenciária. Observe aí que é favorável a. Então, a palavra favorável pediu a preposição a, do mesmo jeito que necessidade pediu a preposição de, tá, gente? Observe aí, quem é o termo regente? A palavra favorável. Aqui, necessidade. E quem é o termo regido? A esta reforma previdenciária, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Na verdade, a regência nominal, no caso, é só para você ver que algumas palavras, elas se ligam ao seu complemento com a ajuda da preposição. Mas só que nem são, no caso, tem algumas palavras que a preposição tem que ser específica, tá? Tem algumas palavras que só aceita um tipo de uma preposição. E tem outras mais de uma. Por exemplo, a palavra amor, ela pede a preposição a, pede a preposição de, pede a preposição para com e a preposição por, tá? Então, vocês, no livro de vocês tem uma listinha aí, bem resumida, de alguns, tá? De algumas palavras que pede a preposição. No caso, eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Tenho, aqui. Na verdade, aqui tem, nós vamos falar sobre os pronomes relativos daqui a pouco. Eu quero dizer o seguinte, como eu disse a você, regência nominal é o nome dado o quê?
a relação do subjetivo, adjetivo, advérbio com o seu complemento, tá? Então, geralmente, esses complementos, no caso, essas palavras, elas necessitam de uma preposição. E essas preposição, no caso, é específica para cada palavra. Então, por isso que tem a lista de algumas delas. Por exemplo, os advérbios acima de, defronte, só pode ser defronte a, entendeu? Outro exemplo, deixa eu ver aqui. Contrariamente a alguma coisa. Ou seja, ela só pede, não pode ser paralelamente de algo, não. Paralelamente a. Ou seja, ele só pede essa preposição, a. Entendeu? Obediência. Eu devo obediência a alguém, mas eu não devo obediência de alguém. Não. É obediência a. Então, essa na verdade, a regência nominal vem para mostrar para vocês que algumas palavras necessitam da preposição e uma preposição específica a ela. Ela sempre vai acompanhar. No caso, quando tem essa preposição e tem a outra palavra que pede uma letra A, um artigo seguido, vai dar aí a fusão de uma frase, tá? Mas aí, vocês têm que observar que até na sua quando você for escrever, vocês têm que observar isso também, tá? Vamos lá. Os pronomes relativos, na verdade, é o seguinte. Temos aqui que, o qual, a qual, quem e cujo. Esses pronomes relativos, ele tem a função, certo? Em determinados casos, tem a função de termo regido, tá? Ou seja, complementa um nome. Ele vai completar um nome. Só que esse nome, às vezes, vem no final da frase. E ele, tipo, substitui. Tá? Eu vou ler aqui um exemplo. E lembrando, no caso, as palavras que ele retoma, no caso, porque você sabe que pronome também, ele tanto retoma como substitui alguma palavra. Então, no caso, a preposição que a palavra pede tem que se juntar a esse pronome, tá? Vou mostrar aqui o exemplo, aqui, esse exemplo aqui. Deixa eu apagar. Esse exemplo aqui, esse aqui. Muitos são os setores da educação aos quais os políticos estão alheios. Observem que esse aqui, certo? Esse exemplo aqui, temos a palavra aos quais aqui. Então, alheios, ele pede a preposição a, que está aqui. E observe que os quais está concordando com políticos, por isso que está os. Então, como essa palavra pede a, essa preposição do a aqui, alheios, tem que vir antes, alheios a, tá? Então, na verdade, ela se junta e fica aos quais os políticos estão alheios, tá? Então, a preposição a, nesse caso, foi exigida pelo adjetivo alheios, tá? Alheios a alguma coisa, mas ele vai se juntar ao pronome relativo, tá? Temos aqui outro exemplo, aqui embaixo, aí. São comportamentos dos filhos, dos quais os pais não têm conhecimento. A palavra, o substantivo aqui, conhecimento, quem tem conhecimento de alguma coisa, conhecimento de. Então, observe o seguinte, se quem tem conhecimento de alguma coisa. Então, na verdade, é um de. Só que o seguinte, se tem que colocar os quais, porque os pais está no plural, certo? E a palavra pais
tá aqui colocando os, então tem que ser os quais. Então, eu pego esse aqui, a preposição que tinha que ser aqui, e acrescento junto ao pronome relativo, dos quais os pais não têm conhecimento, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Temos mais um slide, que é justamente a página do livro de vocês, onde vocês vão ver aí, aqui, substantivos, tem alguns substantivos, uma listinha, tá? Quais são as preposições que eles pedem, os advérbios também, quais são as preposições que eles pedem, os adjetivos também, quais são os que eles pedem, certo? Observe que a lista maior dos adjetivos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido que, na verdade, a regência, na verdade, é aquela coisa, no caso, é a relação entre a palavra, né, o substantivo nome, que pede a preposição específica para ele, para acompanhar ele, tá? Ou seja, não é qualquer uma preposição que vai acompanhar aquela palavra, e sim a que ele exige, tá? Eu espero que você tenha entendido e qualquer dúvida entre em contato comigo, tá? Beijão!